discordo de você. Jogo 6 de terça-feira é uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer raiva, como fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo mais uma semana, mais um debate aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse início de campeonato brasileiro. A gente tem aí, já estamos pela 7ª rodada, né? Algumas equipes só fizeram 5 jogos por conta de outras competições, mas a gente já tem algumas coisas se definindo ali na tabela, aquele comecinho de campeonato, já estamos vendo algumas coisas para a gente tirar as conclusões. E uma das coisas que estão acontecendo é que a gente está tendo equipes de menor expressão no topo da tabela. Hoje a gente tem no G4, a gente tem o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então, a gente tem equipes de menor expressão lá no topo e equipes consideradas grandes, que talvez a expectativa era alta de até brigar pelo título, que não estão conseguindo fazer um bom começo de campeonato. Então, hoje a gente está aqui com o Jorge, com o Rafael, para falar um pouquinho sobre isso. O que é que está acontecendo, se essas equipes vão se manter no topo até o final, se elas vão cair, quais grandes que podem subir, por que que elas estão lá em cima, qual a diferença de planejamento delas e muito mais. Então, para começar, queria pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo nosso, pelo amor de Deus, né? Não dá. E aí, boa noite, Rafa. Você que já começou fazendo os gestos, aí a primeira pergunta vai para você. É justamente disso. Eu queria saber qual dessas equipes que talvez não se esperava tanto, qual delas que vai conseguir se manter no topo até o final do campeonato. Quando o campeonato acabar, ela ainda vai estar lá em cima brigando, porque ela vai fazer um bom brasileiro. Isso já se você acha que já dá até para dizer isso agora com apenas 7 rodadas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur, a Jorge, a você que nos assiste aqui no nosso Olho no Lance. Arthur, grande parte desses times aí, né? É o Atlético Paranaense, o Fortaleza, o Bahia, o Red Bull, que tem feito boas campanhas aí nesse início de Campeonato Brasileiro, né? Tem feito bons jogos. Desses clubes, eu aposto muito. Primeiro que o Atlético Paranaense é um time que, quando ele tá mal, ele pelo menos fica ali no meio da tabela. É aquele time que nunca tá lá embaixo, que você dificilmente vê brigando para cair. E sempre tá ali no meio da tabela e uma outra temporada consegue fazer um bom trabalho, vai para uma Libertadores. Mas é um time que vem fazendo um trabalho muito bom, né? Vem mudando sua gestão aí, mudou de nome, teve a reforma do estádio, contratar um ou outro jogador pontual, teve o trabalho de Thiago Nunes, que o time ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana. Então já é um time, eu digo até que não sei se é nem um time que tá ali da galera de baixo, considerado do escalão de baixo, já acho que já seria até um time muito melhor que alguns aí, considerados do G12, e vem sempre ali. E teve esse início muito bom de Campeonato Brasileiro ali, tá entre os primeiros colocados aí, chegou a liderar aí também. É um time que eu aposto que continue ali nas cabeças. Outro time também que eu acho que continua ali nas cabeças, eu acho que é o Red Bull, que tem apostado em jogadores jovens. É um time que tem um trabalho do Barbieri, que já vem desde o ano passado, um técnico também que vem ganhando uma casca, vem ganhando uma experiência muito boa, fez um trabalho no Flamengo em 2018, o Flamengo foi líder por várias rodadas, mas que por ser um técnico muito inexperiente, muito fresco ainda, muito fresco no sentido de ser novo, ainda tá novo na profissão, acabou sentindo diversos fatores. E aí vai para um Bragantino, que é um time que a pressão é muito menor, você tem um respaldo ali, não só financeiro, mas de estrutura, um investimento, né, da empresa. Então, vem desenvolvendo um trabalho muito legal no Red Bull. E vem colhendo as frutas aí esse ano. Ano passado já conseguiu uma vaga para a Sul-Americana. Esse ano já consegue aí a liderança do brasileiro nessas primeiras rodadas, mas daqui a pouco a gente vai destrinchar melhor o porquê disso está acontecendo. Mas ainda assim é um futebol muito legal, é um time interessante que vem ali liderando esse Campeonato Brasileiro.
acredito que não sei se vai ter força para ficar nessas primeiras posições até o final, mas acredito que dá para sonhar com a Libertadores. Agora, outros times como o Fortaleza, tem o Bahia também que está ali. Eu vejo outros times ali, de repente, fazendo um trabalho legal aí, como o Atlético Goianiense. Eu acho que o Bahia já é um time... A gente abordou naquele programa sobre a Copa do Nordeste, sobre como os times têm conseguido se fortalecer, um pouco também devido à Copa do Nordeste, mas passa também pelo entendimento desses dirigentes de que você tem que ser uma gestão profissional. O futebol hoje em dia não dá mais para ser aquela gestão de torcedor, que o dirigente é torcedor, que ele acha que vai contratar o jogador e vai deixar uma dívida para a próxima gestão, adianta a cota de TV. Então passa por esse entendimento de que tem que fazer uma boa gestão para o time ficar nas primeiras posições. O Fortaleza, por exemplo, é um time que se atribuía muito seu sucesso ao Rogério Ceni, mas o Rogério saiu e o Fortaleza caiu muito de produção no final do ano passado. E esse ano também não estava tão bem. Mas aí veio a chegada do Vojvoda, que vem fazendo um grande trabalho aí, o time do Fortaleza, e vem conseguindo resultados ótimos. Aí liderou o Campeonato Brasileiro por um bom tempo. Mas assim, bateu de frente com aquele Flamengo semana passada, acabou perdendo de 2-1, um jogo muito legal, diga-se de passagem. Então, meio que parou. E eu tenho dúvidas sobre esse time do Fortaleza, mas é um início de trabalho maravilhoso do Vojvoda. Eu quero ver mais nas próximas rodadas como esse time do Fortaleza vai chegar. Não sei, acredito que ainda seja uma surpresa esse início de trabalho do Vojvoda, vem conseguindo grandes resultados. Mas vamos esperar mais para frente, até porque mais para frente no Campeonato Brasileiro a gente pode ter a presença ou não de torcida, e aí entra a questão do Bahia. O Bahia é um time que tem uma torcida que apoia muito, e acho que poderia ser o diferencial para esse time do Nordeste mais para frente, que é um time que tem uma torcida que fortalece muito, ao contrário muito do, por exemplo, o Red Bull, né, que o estádio é mais acanhado. Esses times de Bahia, Atlético Paranaense e Fortaleza, quem sabe a torcida poderia até dar uma força a mais aí. Mas desses 4 que eu citei aí, eu acredito que hoje Atlético Paranaense e Red Bull eu vejo um pouco mais à frente, um pouco mais de chance de ir mais longe nesse Campeonato Brasileiro. Bahia e Fortaleza eu ainda tenho minhas dúvidas ainda. Muito bem, Rafa, muito bem. Concordo com alguns pontos. Acho que realmente o que você falou da torcida, que a gente meio que até se desacostumou um pouco, né, a acompanhar os jogos com a torcida, ouvir aquele barulho no microfone. A gente acostumou muito a ouvir barulho de DJ, e, assim, aquela coisa meio estranha de a arquibancada tá sempre vazia. Talvez com a volta da torcida. Com a volta da torcida, talvez algumas dessas equipes com grandes massas possam ter aquele gásinho a mais, talvez no fim de algumas partidas e etc. A gente teve até na Eurocopa o Griezmann reclamando, né? Pô, o Griezmann, ele reclamou do calor, falou que a volta da torcida assustou um pouco ele. Ainda bem que tomara que aqui no Brasil a gente não tenha nenhum jogador que faça como o Griezmann, que vá na entrevista falar algo do tipo, né? Então, Nossa. Jorge, você concorda com o que o Rafa disse, cara, de o Bragantino talvez se manter, ainda esperar um pouco mais para definir a situação do Bahia e do Fortaleza, se eles vão continuar mesmo, ou se é mais aquele sprint do começo que talvez daqui a pouco perde força? Então, queria saber só de começo se você concorda com os comentários do Rafa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Rafael. Boa noite, Arthur. E todos estão interagindo aí conosco. Concordo, sim. Acho que os times aí, o Rafael mencionou, tanto o Atlético Paranaense como o Massa Bruta, né, conhecido como o Bragantino, né, o Red Bull. Os dois times aí têm condições, sim, de continuar liderando o campeonato aí, devido à própria estrutura que criaram, o tempo que tiveram para organizar a equipe. Então, hoje, o Bragantino e o Atlético Paranaense continuam aí com um futebol muito bom, um futebol que vem fazendo com que as demais equipes também passem a ver como modelo, como organização e tudo mais. Nós sabemos que são equipes que, nos últimos anos, também tiveram a preocupação de manter um bom elenco e manter na Série A. Agora, o que mais chama atenção é o Bragantino, né? Pela estrutura que tem, pela condição econômica, vem reforçando a equipe, querem continuar na Série A
manter e fazer algo extraordinário. Não tenha dúvida que essas duas equipes, tanto o Atlético Paranaense como o Bragantino, não vão decepcionar, não, porque tem um bom elenco, tem um bom comandante, e isso já provou, né, que são duas equipes que podem duelar aí com as grandes equipes do Brasil e poderão aí sair vitoriosos. Agora, o Bahia e o Fortaleza também a necessidade de um tempo maior para ver se realmente vão ter condições de continuar no topo. Eu vejo que o Bahia está um pouco à frente do Fortaleza, também em nível de organização, em termos de time, camisa. Agora, o Fortaleza, tudo que o Rogério Ceni deixou lá, o legado foi muito importante, por isso que o Fortaleza hoje está aí na Série A e jogando um belo futebol. Então, essas 4 equipes hoje que estão aí liderando o Campeonato Brasileiro, não é por acaso, mas sim por grande competência. Jorge, ainda com você, a gente falando um pouco sobre os times pequenos que talvez se manteriam no topo até mais para frente, até o fim do campeonato, e eu queria agora inverter essa pergunta, te perguntar qual das equipes que estão, qual dos grandes que estão lá embaixo, que estão decepcionando nesse começo de campeonato, né? Talvez o Grêmio está na lanterna, o São Paulo na zona de rebaixamento, uma equipe do Crespo com muita empolgação, principalmente por conta do Campeonato Paulista. Então, eu queria saber qual desses grandes, né, que ainda não engataram de vez no Brasileirão, qual desses não vai conseguir chegar, que ele vai acabar abaixo das expectativas e que talvez quando reagir, vai reagir tarde demais. Então, Arthur, nós temos hoje o São Paulo e o Grêmio praticamente na mesma situação. Tem bons jogadores, tem bons treinadores, toda uma equipe maravilhosa para desenvolver ali o plantel, mas que ainda não engrenaram. O São Paulo mesmo vem com muita dificuldade pós-Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro é outra realidade. Logicamente, são 38 rodadas, ainda há um tempo um tempo grande aí para que a equipe possa deslanchar, mas já perderam a oportunidade de somar vários pontos, tanto São Paulo como Grêmio. Então, eu vejo hoje que São Paulo e Grêmio dificilmente conseguirão chegar lá para duelar, para disputar o Campeonato Brasileiro, vai ser muito difícil. Embora o Grêmio tenha um elenco muito forte, passe por uma reformulação e agora trouxe o grande craque que é o Douglas Costa, né? Então, tudo isso também é um começo, é uma aposta. Agora, para reverter a situação, tanto o São Paulo como o Grêmio vão ter que jogar muito futebol para tentar chegar lá na frente e ocupar lá o G4 e aí até a reta final para almejar o título. Vejo muito difícil para São Paulo e o Grêmio nesse momento. Muito bem. E aí, Rafa, o que é que você acha? Você acha que com 7, no caso do São Paulo já fez 7 partidas, somou 4 pontos, o Grêmio com 2 jogos a menos, né? Tem 5 partidas e 2 pontos. Você acha que já nesse começo de campeonato já dá para ver que essas duas equipes não vão conseguir chegar, talvez brigar ali pelo título ou até por um G4? Arthur, assim, primeira coisa complementando até a última parte que falamos dos times pequenos que estão lá em cima, muito se deve também ao fato. Mas o que acontece? Por que os times grandes estão nessa situação? Muitos deles. O que acontece? 2 palavrinhas. Copa América. Isso é uma coisa que tem feito muita diferença no nosso Campeonato Brasileiro nesse início. Tem atrapalhado demais os times grandes, tem atrapalhado demais praticamente todos eles. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Grêmio, o próprio São Paulo. E tem interferido muito, tem prejudicado esses times. Por exemplo, São Paulo vence o Campeonato Paulista e aí chega no Brasileiro, aí você perde também jogadores por lesão, perdeu o Daniel Alves por lesão, aí o Arboleda vai para a seleção equatoriana, aí tem o Miranda que também se machuca, e aí a zaga
o sistema defensivo do São Paulo fica todo problemático. É complicado. Aí o jogo é adiado, e aí o jogo é adiado, você não joga, você não pontua, aí você vai ficando para trás na classificação. Então acaba que virando um problema. O Flamengo com vários desfalques, com quase mais de meio time fora, com vários problemas também. O time do Atlético Mineiro também muito desfalcado. Então isso está influenciando diretamente, tecnicamente, no nosso campeonato. E se torna um grande problema. Por isso que eu, particularmente, não acredito que esses times que hoje estão na ponta vão terminar na posição que estão hoje. Em algum momento, esses times que estão atrás vão subir de patamar, vão conseguir se reencontrar ali no meio da competição e vão tomar esses primeiros lugares. Não sei quando acontecer, pode ser que aconteça uma ou outra coisa, um jogador saia, outro seja contratado. O time do Grêmio começa muito mal, aí está com muito problema, né? E começa a ter pressão, aí o técnico tem resultado, e aí quando o técnico não tem resultado, começa a ser questionado, e aí o caminho você já sabe, né? Pode ser a demissão do técnico, pode ser que aconteça. Ano passado eu vi acontecer muito isso com o Botafogo. O Botafogo teve uma sequência de empates, uma sequência de jogos que o VAR interferiu, que teve detalhes para o Botafogo ganhar o jogo, e aconteceu que o Botafogo foi pressionado, perdeu, o técnico foi demitido, e a gente sabe onde foi para o Botafogo aí, na Série B, né? Então é uma coisa que esses times como o Grêmio, como o São Paulo, tem que abrir o olho. Mas quanto mais cedo possível isso acontecer. Mas parte desses problemas que esses times estão enfrentando se chama Copa América, que não era nem para acontecer. Já dei minha opinião aqui, eu acho que a Copa América não deveria acontecer muito por isso. É um torneio totalmente inútil nesse momento, é só para encher os cofres da Conmebol. Nem os jogadores queriam jogar, mas tem que jogar, vai fazer o quê, né? E aí, enquanto isso, os clubes vão se perdendo aí, se desgastando no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o São Paulo tem forças para se recuperar assim, mas pode fazer muita diferença esses pontos no início do campeonato. Pode, não vai fazer. Só uma oscilação muito grande lá na frente para esses times chegarem no título. Eu digo a mesma coisa do Grêmio. O Douglas Costa chegou, ainda está um pouco fora de forma, ainda você vê que o Douglas Costa não está no ideal ainda da sua forma. O time tem enfrentado muitos problemas ali também, críticas a jogadores. Então tem que se reencontrar também. Hoje eu vejo o São Paulo com mais chance de chegar, mas mesmo assim ao título eu acho um pouco difícil. O Grêmio tem jogos a menos para fazer, né? Um deles é justamente contra o Flamengo, né? Outro time que está muito desfalcado aí devido à Copa América. O Atlético Mineiro também, que vinha bem, aí teve uma oscilação ali, mas eu acho até natural devido aos desfalques. De todos esses times grandes ali, né, que com meio todo esse problema da Copa América, é o Palmeiras que está ali em cima. E mesmo assim é um time que tem sido muito questionado o trabalho do Abel, que a gente não sabe até onde vai, porque não é um futebol vistoso, é um futebol que ali meio que vai, não vai, ganha um jogo ou outro, mas não tem convencido tanto. E a pressão às vezes aumenta. De repente, uma sequência de 2 ou 3 derrotas, o Abel pode deixar esse time do Palmeiras e tudo mudar, né? Se bem que vai chegar Dudu aí, o Palmeiras pode dar uma melhorada aí. Mas, para ser bem taxativo, acredito que o São Paulo tem time para melhorar. O Grêmio também, mas tem que abrir o olho. Tem que ser uma reação quanto mais cedo possível. Porque senão vão ficar ali, acabar morrendo no meio da tabela. E é muito pouco para um time com nomes como São Paulo e Grêmio. Muito bem. Hoje, agora à noite, no momento da gravação desse programa, a gente tem o Red Bull Bragantino vai visitar o Atlético Goianiense. O programa sai na terça, mas a gente grava na segunda. Então, amanhã, quando o programa for ao ar, talvez a gente possa ter o Bragantino abrindo uma vantagem maior ou até o Atlético Goianiense subindo. Então, nesse momento, o Campeonato Brasileiro, a gente tem o Red Bull Bragantino na primeira colocação como líder e o Grêmio na lanterna. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas é uma pergunta despretensiosa. No começo de campeonato, acho que todo mundo, acho que era meio que um consenso, todo mundo colocava o Grêmio como um dos favoritos ao título, ou pelo menos brigando para ficar ali no G4 e buscar uma Libertadores. Então, esperava-se, por exemplo, que o Grêmio fosse fazer um brasileiro melhor do que o do Bragantino, e hoje o Bragantino é líder e o Grêmio é lanterna. E aí eu lanço a pergunta para vocês: quando acabar o Brasileirão, quem vai terminar o Brasileirão à frente do outro?
o Red Bull Bragantino ou o Grêmio. Então, hoje o Red Bull é o líder e o Grêmio é o lanterna. Vocês acham que o Red Bull termina o Brasileirão na frente do Grêmio? Eu acredito que sim. Pelo futebol apresentado e como o time vem numa ascensão de bons resultados, agora reforçando ainda mais, como aconteceu nessa semana, né? A compra do jogador Praxedes, que até então era jogador do Internacional. Isso mostra que o clube está investindo pesado, está apostando muito nas jovens promessas, e esse trabalho tem trazido resultado. Então, ao meu ver, hoje, pelo futebol apresentado, o Red Bull vai terminar na frente, sim, da equipe do Grêmio. Olha, eu vou discordar do Jorge. Eu acho que o Grêmio tem time, eu acho que pode melhorar sim. Eu acredito que vou ser polêmica aqui, vou apostar hoje, acho que o Grêmio chega na frente do Red Bull. Porque você imagina, o Grêmio tem jogos atrasados. Se o Grêmio vence esses 2 jogos, já muda totalmente a configuração, já muda o astral, já muda a posição. E vamos ver, né? Eu acredito que o Grêmio tem time sim para chegar à frente do Red Bull ali. Não sei, estou apostando aqui. Mas se fosse para apostar hoje, mesmo já correndo aí algumas rodadas do nosso campeonato, acho que o Grêmio chega na frente aí. Muito bem. Esse vídeo aqui é aquele vídeo que quando termina o campeonato a gente volta aqui e a gente olha e fala, eu errei no palpite. Então, cada um deu uma opinião. O Jorge acredita que o Red Bull termina na frente, o Rafa acha que o Grêmio se recupera e termina na frente. Eu hoje vou deixar minha opinião guardada, hoje vou me livrar dessa. E em cima do muro. Hoje eu vou ficar em cima do muro, mas gostei do ponto de vista dos dois, que é mais em cima do muro. Pode desempatar, Arthur, fica à vontade, hein? Pode desempatar? Pode. Mas e se os dois terminarem com a mesma pontuação? Complicado, cara. Saldo de gols. Não, para mim Vitórias. o Red Bull termina o campeonato na frente. Acho que é um projeto sólido que a gente ainda talvez subestima um pouco por ser um projeto de muitos jovens, mas eu acho que a equipe de scout do Red Bull é muito forte, a estrutura é muito boa, o Barbieri é um grande treinador e eu acho que o Red Bull termina o campeonato na frente do Grêmio. Então, bom, falei que não ia dar opinião, acabei dando, talvez até me arrependa no final do campeonato, mas é assim que a gente encerra o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a você pela audiência, agradecer ao Jorge, ao Rafa pela presença. Pô, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Semana que vem tem mais, ainda tem grandes clássicos essa semana, sábado, novidade no canal. A gente vai se falando. Um beijo para todos vocês, até semana que vem.